Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live para contar as novidades para vocês do maior congresso de neurocirurgia, que é o CBN 2023, o 34º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que está chegando, né? Será agora em setembro, 26 de setembro a 1º de outubro. Nós temos o Dr. Paulo, os presidentes, né? Doutor Paulo Henrique, o presidente do CBN, o doutor Samuel, o vice-presidente. Nós teremos alguns representantes também da, de outras sociedades, né, que acabam apoiando e trabalhando junto, representantes, membros também da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e representantes dos residentes que acabam somando bastante nessa questão da educação aqui. Então, fiquem todos aqui com a gente, compartilhem também essa live com todos que estão interessados em ir, que estão se programando, né? E aí para esse grande evento. Boa noite, doutor Samuel. Boa noite, Vanessa. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, que bom. Estou conseguindo ouvir bem aqui o senhor. Ótimo. Obrigada pelo tempo aqui com a gente, né? Eu sei que a agenda bem corrida e um trabalho brilhante que vocês estão fazendo aí também nos bastidores. É legal trazer aí para todos que estão participando, que estão planejando participar aí desse grande evento. É importante compartilhar aqui. O doutor Paulo Henrique está aqui online com a gente, mas infelizmente não está conseguindo entrar, mas a gente vai dando continuidade. Eu vou chamar aqui também os outros participantes, mas eu acho que antes de mais nada seria interessante a gente já começar falando sobre esse marco, né, que aconteceu, que está acontecendo, um marco histórico, tanto para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, acho que até dentre os congressos no mundo, né, na neurocirurgia. Vocês tiveram recorde de submissão de trabalhos, né? É algo que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia parabeniza vocês, né? Eu aqui em nome da sociedade parabenizo vocês e acredito que acaba sendo um trabalho muito de todo o time que está aí por trás, né? E aí, conta um pouco para a gente quais foram os números, né? Como foi o processo de divulgação e o que é que o senhor acredita que foi o grande ingrediente aí para esse sucesso? Bom, Vanessa, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, é uma grande alegria para nós poder divulgar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Congresso, aquela sensação da festa que vem se aproximando aos poucos, né? E no meu caso, no caso do Paulo, nós somos um pouquinho mais velhos, né? A gente tem aquela sensação de voltarmos para os nossos velhos congressos de neurocirurgia, né? O Congresso Brasileiro de Neurocirurgia sempre foi o grande evento nacional dessa área. E com a pandemia, obviamente, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós chegamos a fazer um congresso no ano passado, ainda com a pandemia ainda em ação, mas acredito que pela movimentação que nós observamos, o entusiasmo de todos é muito grande. São números realmente muito grandes, né, Vanessa? Cerca de 2 mil inscritos nessa fase, ainda há meses do Congresso. Isso já mostra para a gente interesse, a vontade de participar. E quando nós vamos olhar para a submissão de trabalhos científicos, um número imenso, recorde, né? E isso, obviamente, é relacionado a todo o trabalho, acho que capitaneado pelo Paulo Henrique. O Paulo Henrique, todos conhecem o Paulo Henrique, a capacidade de trabalho dele, o entusiasmo do Paulo acerca do nosso congresso. Então, acho que é o resultado de um trabalho que começou bem cedo, muito animado, e que nós esperamos que seja coroado com um excelente congresso. Sem dúvida. E é muito importante o senhor pontuar esse amor pelo ensino, realmente, né? De quem está, do senhor, do doutor Paulo Henrique, porque acaba sendo espelho, né? E isso acaba refletindo na comissão científica, refletindo nos convidados, inclusive, para dar aulas, né? E para aceitar, a gente tem também grandes, brilhantes convidados internacionais aí.
E falando nisso, né, quais os highlights que o senhor gostaria de passar aqui para a gente? Já dar um spoiler do que vai vir por aí durante esses dias e alguns neurocirurgiões confirmados que o senhor gostaria de mencionar aqui. Nós temos alguns números aí realmente grandes, né? Eu vinha falando da submissão de trabalhos científicos, Vanessa. Nós tivemos cerca de 1.250 trabalhos submetidos ao Congresso, um recorde completo nas mais diferentes áreas. E não só isso, submetidos por colegas de todos os estágios da neurocirurgia, desde colegas que já estão na estrada há muito tempo, residentes, e mesmo alunos que estão ligados às ligas de neurocirurgia. Então, 1.250 trabalhos surpreendeu muito a gente. Bom, nós temos aí no Congresso, nós vamos ter cerca de 660 convidados, se nós levamos em conta o número global, nacionais e internacionais. Os convidados internacionais serão 64, um número muito grande. Seria muito maçante aqui, Vanessa, eu começar a narrar o nome de todos. Eu preferi destacar alguns, né? Especialmente do cenário internacional. Eu destacaria 4 professores internacionais, alguns bem conhecidos, mas que claramente enriquecem o Congresso, né? Professor Chandra Nath Sen, de Nova York, um expoente da cirurgia da base de crânio, um professor extremamente dedicado, um nome mundial nessa área, vai estar presente no nosso congresso. Professor Michael Lawton, de Phoenix. Poxa, quem faz cirurgia vascular, fala no nome do é um professor de neurocirurgia pediátrica, está radicado em Berlim, na Alemanha, é também um grande pesquisador nessa área, um pioneiro em muitas atividades, é um craque da neuroendoscopia e de outras Samuel, atividades. Repete de Berlim, porque acabou cortando, só para reforçar o nome. Desculpe. Estava falando do professor Ulrich Tomali. Ulrich Tomali é um neurocirurgião ainda jovem, mas muito destacado na Alemanha na área da neurocirurgia pediátrica, em qualquer das suas vertentes, muito entusiasta da neuroendoscopia, vai estar presente. O professor Hugues Dufaux. O que nós precisamos falar do Dufaux quando falamos de oncologia? Hoje, tudo que a gente discute a respeito de oncologia tem o nome do professor Dufaux no meio. Então, acho que esses 4, para mim, simbolizam, podem ser, vamos dizer assim, 4 nomes, e asseguro para vocês que os outros nomes que eu não falei aqui também foram escolhidos a dedo. E eu também queria destacar, Vanessa, uma coisa que acontece hoje em dia e que é muito bacana. Nós temos ex-residentes do Brasil que hoje brilham no exterior e que são convidados do Congresso, né? Então, nós temos o Cláudio Tatsui, né? Cláudio Tatsui, lá do Paraná, está lá em Houston, brilhando em Houston, fazendo a parte de coluna oncológica, já veio algumas vezes ao Brasil, estará no Congresso. O professor Cleman Ramani, que foi aluno da Unifesp, foi residente na Faculdade de Medicina, hoje está lá em Toronto fazendo pesquisa, assuntos interessantíssimos, procedimentos para abertura de barreira hematoencefálica. Isso, é com ultrassom focalizado, né? Uma pessoa muito querida aqui do Brasil, um neurocirurgião que já está há algum tempo radicado fora, está atualmente em Jacksonville, indo muito bem lá, uma pessoa excelente, excelente didata. Então, acho que esses nomes, eu cito apenas alguns para que não fique muito chato, assim, mas acho que eles simbolizam o nosso pensamento no momento do convite, pessoas que têm uma importância no cenário nacional e principalmente no cenário internacional. Excelente. Na verdade, eu queria até aproveitar para quem ainda não está seguindo o CBN. Aqui o Dr. Samuel está no Instagram, né, do CBN, então vocês podem agora mesmo, durante a live, já seguir para ficar por dentro, porque diariamente está sendo divulgado lá
todos os convidados nacionais e internacionais confirmados, e vocês vão se informando mais aí sobre o que vai vir no Congresso. Quando o senhor falou do neurocirurgião de Jacksonville, cortou na parte do nome também, doutor Samuel, se puder repetir. Pela sua descrição, eu imagino. Que é o João Paulo Almeida, né? Sim. JP, nosso querido JP. João Paulo Almeida é uma pessoa que, aos pouquinhos, está dispensando apresentações, uma pessoa super atuante, super aberta, um excelente didata. Acho que é mais um desses nomes que a gente está muito feliz de ter no nosso congresso. Eu tenho a honra de trabalhar com ele como professora adjunta lá na Meio também, colaborando, né, nos cursos, tudo, e ele sempre ajuda muito. Realmente, uma pessoa que preza muito pela educação, né, e tem essa paixão também que a gente estava conversando antes. Então, e aqui também, né, como eu tinha comentado no início da live, a gente tem a participação também das sociedades que estão apoiando, né? Aqui a Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, com o Dr. Marcos Wagner. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Dr. Marcos Wagner, qual a importância do apoio das sociedades, sejam as sociedades estaduais, né, de regiões, para o sucesso do evento. Enfim, obrigada também por estar aqui conosco essa noite. Que bom, né? Realmente São Paulo vai se tornar a meca da neurocirurgia, né? Todos os neurocirurgiões vão estar voltados, né, aí para São Paulo, e é uma grande alegria. A gente vê na programação realmente capricharam os convites, que a gente sabe aqui do Nordeste, né? Então, vai uma grande delegação aqui da nossa região, né? E ver que muitos vão ser convidados a darem aulas, isso é muito bom. Essa renovação, né, professor? De pessoas aqui do Nordeste, tudo, para poder falar. Então, aqui embaixo tem a nossa representante da Força Jovem do Nordeste, aqui lá do Piauí, né, do serviço do professor Nazareno. É um exemplo de pessoas que estão ansiosas em poder participar desse tão maravilhoso evento. Assim, eu acho que vai ser histórico, né? Eu acho que pode se caracterizar, professor Samuel, que é o maior congresso já realizado pela nossa neurocirurgia. Um abraço aqui do Campina Grande, Paraíba. Grande abraço. É uma boa pergunta. Sem dúvida, eu acho que sem dúvida que esses números, eles constituem recordes em todos os aspectos, né? Eu acho que nós nunca tivemos num período, nós estamos agora aí alguns meses do Congresso, há 3, 4 meses, e já temos um número de inscritos que, para muitos congressos, foi o número total, né? Sim. Então, nesse aspecto, é importante lembrar que nós vamos ter também a participação, eu não falei agora há pouco, mas vale a pena citar, nós vamos ter a participação das ligas de neurocirurgia. Eu recebi informação que nós vamos ter perto de 100 ligas de neurocirurgia do país que estão aí congregadas para apresentações entre os alunos, né? Nos mais diferentes temas. Muitos vão apresentar temas livres ou vão apresentar pôsteres. Nós vamos ter a possibilidade de ter apresentações orais, não só nos temas livres, mas também na apresentação de alguns pôsteres, o que vai resultar em alguns prêmios. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, né? Isso aí. E é isso, eu queria só aproveitar, né, que a Rosana está aqui com a gente, a Heloísa, desculpa, que a Heloísa está aqui com a gente, representando os residentes, assim, a força jovem da neurocirurgia dos residentes do Nordeste, e representando os residentes no geral, né, do país, que acabam também participando bastante ali, tanto nos temas livres, que foi recorde, né, aí de submissões, tanto também com relação à participação mesmo nas aulas e discussões que a gente vai tendo ali ao longo do evento. Então, quais as expectativas, né, dos neurocirurgiões aí em formação, Heloísa, que você vai ouvindo, né, dos colegas, e quais são as expectativas aí para o evento? Na verdade, a gente está bem ansioso, até porque, assim, eu sou a Heloísa, residente do 5º ano de neurocirurgia. Então, assim, a gente pegou mais ou menos uns 2 anos de pandemia. Então, a gente não teve muitos congressos presenciais. Os congressos começaram mais no ano passado. No ano passado, eu fui para o Congresso Brasileiro, ano passado, em João Pessoa. Gostei muito, muito organizado, mas ainda com todas aquelas normas da pandemia. Então, assim, eu tô... Assim, os residentes, nós do serviço, todos iremos para o congresso.
até porque para ver a questão das atualizações, estamos levando muitos trabalhos, espero que sejam aceitos também. Então, assim, para os cursos pré-congressos, porque o ano passado, se eu não me engano, foram os primeiros com hands-on, porque antes eu acho que eu não sei se tinha, porque eu nunca tinha participado do Congresso Brasileiro, o primeiro foi o ano passado. Então, esse ano eu acho que tem tudo para ser bom. Ano passado eu participei, além do brasileiro, participei de atualizações de neurocirurgia também em São Paulo, lá no Freicaneca, então gostei muito. Então, assim, os congressos organizados pela sociedade têm sido muito bons e muitos, assim, cheios de atualizações. A gente consegue ver o que tem de novo, tanto de tratamento, as novas publicações, até, assim, as tecnologias, porque as empresas levam também tecnologia, então a gente tem contato também com tudo isso. Então, assim, a gente está bem ansioso. E é muito Legal. importante também essa interação com a indústria, né? Porque a evolução ela vem justamente desse momento de congresso e é importante a gente participar dos stands também, né? Que esse pessoal tem que mostrar a gente de equipamentos inovadores. Excelente. Inclusive, o chefe está entrando aqui, doutora Heloísa. O doutor Nazareno acabou Tá de aqui. entrar para prestigiar a R5. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Na verdade, Obrigada, todos doutora. os residentes, né? É muito legal saber que todos os residentes do seu serviço estão inscritos. A gente também encoraja todos os residentes da sociedade realmente a participarem, enviarem trabalhos, como aconteceu contigo. E para falar um pouco mais de tecnologia, o doutor Cláudio acho que vai entrar, não sei exatamente, eu acho que a gente vai fazer uma troca, né? Que no máximo a gente consegue quadro aqui, para falar um pouquinho sobre essa questão. Eu posso sair e dar espaço para o Cláudio, pode ficar à vontade. Perfeito. Eu abri minha Tá introdução bom. e mostrei a minha felicidade de poder participar também dessa. Um Tá abraço. joia, obrigada, doutor Marcos, obrigada. Tchau, tchau. E aí, dando continuidade, doutor Samuel, eu queria também que tem algumas perguntas que estão surgindo aqui com relação à questão das aulas desses palestrantes, que são internacionais, tudo. Se serão presenciais, se será online, como que será? Consegue falar para a gente? Vai ser híbrido? Como que será? A maior parte dos nossos convidados, os nossos convidados internacionais, a ideia é que seja uma atividade presencial. O congresso vai ser majoritariamente presencial. Eu acho que existe uma grande discussão na sociedade hoje em dia a respeito do retorno ao trabalho, a questão do home office, que houve uma certa euforia inicial, mas eu acho que hoje em dia nós temos que voltar para as nossas atividades presenciais. E é isso que nós vamos ter no congresso, muito networking, muito contato entre as pessoas, né? E um contato, inclusive, pessoal com esses professores, para que a gente possa fazer perguntas, tirar dúvidas, conhecê-los pessoalmente. Muitos deles são bastante abertos, a gente não deve ter vergonha, receio de conversar com os professores internacionais. Tudo que eles querem é conhecer o pessoal mais novo, saber o que o pessoal mais novo está fazendo. Geralmente, os professores mais velhos, eles se interessam e querem conversar com os residentes. Então, eu estimulo vocês todos, esses que perguntaram e os outros também, a aproveitar essa presença dos professores e se aproximar, aprender e crescer. Eu acho que é esse o grande objetivo de todos aí, profissionalmente. Verdade. Sem dúvida. Não, e muito bom, e isso é muito real, né? O fato de estar ter o olho no olho, né? Ter essa aproximação. O online, a gente está aqui virtualmente, é legal, né? A gente acaba facilitando o acesso, tudo, mas ter esses momentos que realmente são voltados para a troca de informação, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologias, né, doutor Cláudio? Obrigada por estar aqui conosco. O doutor Cláudio estava aqui desde o comecinho da live. Estamos ouvindo bem. Sim. Ótimo. Eu tive um problema aqui, porque Recife, essa é época de chuva realmente, e quando deu 8 horas, faltou luz em tudo. Eu disse, meu Deus, 8 horas assim, exatamente. Aí foi um problema, mas ainda bem que voltou, mas estou sem Wi-Fi ainda. Tá bom. A imagem está um pouco borrada, mas o áudio tá bom. Tá dando para te ouvir bem. Mas então vamos aproveitar que a gente está conseguindo te ouvir bem. E aí fala então um pouco da importância das discussões, né? O senhor está participando de várias mesas. O doutor Cláudio
Ele é titular e membro na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, está aqui representando, né, os membros da sociedade para otimizar, né, para falar um pouquinho para a gente sobre a questão do que a gente pode esperar ali, sobre qual a importância, né, de se discutir sobre as tecnologias ali no Congresso, no caso, voltando para a sua área, com relação ao uso da endoscopia para ajudar nos acessos cirúrgicos também. Então, e quais também as expectativas com relação aos temas livres, que o senhor também vai estar participando ali durante o evento, né? E acaba também ajudando, né, doutor Samuel, com relação até a essa avaliação. Os melhores trabalhos irão para avaliação oral e, a partir disso, quem está ali na mesa como moderador e avaliador junto, acaba tendo essa função de avaliar também esses trabalhos e definir os prêmios que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o doutor Samuel. Eu acho que assim, pela grandeza do evento, né, é um grande desafio. Ao mesmo tempo que é uma grande honra poder participar disso, né, assim, especialmente a gente que é do Nordeste, tudo que está um pouco fora desse eixo sul-sudeste, mas assim, a gente tem visto que a neurocirurgia brasileira, de uma forma geral, ela tem se tornado muito pujante, né? Então, assim, você tem grandes destaques nas várias áreas, em todas as regiões, e assim, a gente hoje tem um escopo de publicação de neurocirurgiões brasileiros muito grande, muito forte. Então, eu acho que hoje, realmente, a gente vive um momento de pujança dessa neurocirurgia. E, assim, esse evento mostra isso, né? E era a nossa grande dúvida. Algumas vezes, nós sempre víamos nos perguntando como é que ficaria os eventos presenciais no pós-pandemia, né? Com essas lives, esses webinars. Muita gente preveu que era o fim dos eventos presenciais, e aí está a prova de que há uma ânsia pelos eventos presenciais, porque a gente precisa de contato humano, né? Particularmente, eu não aguento mais participar de webinar. Eu basicamente vejo o que é de extrema importância para a minha área. Eu estou atrás realmente desse contato, dessa interação entre pessoas, dessa troca de experiência, dessas conversas que a gente tem de corredores, desses amigos que nós podemos fazer. Isso só a interação presencial ela vai poder fornecer. Quanto ao que você me perguntou especificamente sobre as novas tecnologias, eu acho assim, tem muita coisa nova, né? Tem coisas que nunca saíram da promessa. Por exemplo, a endoscopia 3D, né? Sempre foi uma grande promessa, embora que na prática a gente não tenha visto grandes avanços, né? Lembrando que uma das grandes falhas, assim, uma das grandes dificuldades, inclusive para se fazer a transição para as cirurgias endoscópicas, é que você perde aquela visão binocular, né? Você passa a trabalhar especificamente com uma visão. Você perde esse senso. Agora perdeu. E como você trabalha com instrumentos extremamente longos, então você tem um dos grandes riscos da endoscopia é você meio que passar do ponto em relação à lesão, né? Você tem endoscopia virtual, hoje você tem softwares onde você pode acoplar aos conhecimentos básicos de anatômicos a imagem dos próprios exames complementares dos pacientes, e com isso você fazer um planejamento pré-operatório da patologia específica do seu paciente. Então, assim, você tem uma gama muito grande hoje de tecnologias atreladas, neuronavegação, uso de fluoresceína, uso de corantes. Tudo isso a gente agrega
cirurgia de base, você tem uma série de... Mas, assim, eu acho que o mais importante é meio que chover no molhado, mas o conhecimento... Nossa, tá cortando agora, doutor Cláudio. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvi-lo bem. Tá conseguindo ouvi-lo bem, doutor Samuel? Não, tá bem Tá. entrecortado. Tá bem cortado, né? Agora eu não tô... Alô? Não tá... Agora. Eu acho que... Agora, ouvindo? Agora sim, mas tava bem cortado. Pronto. A gente não conseguiu ouvir falar. Tá, agora melhorou. Bem, eu acho que o básico realmente é a boa técnica cirúrgica, é o bom conhecimento de anatomia, o bom senso, a troca de expertise, tá certo? Isso é o básico, mas o essencial, e eu acho que esse deve ser o maior foco. Eu acho que talvez de grande novidade hoje nas lesões celares é a nova classificação, né, que foi proposta pela RU em 2022, inclusive não se chama mais de adenomas celares, né, hoje é tudo PITNET, né, que são os tumores neuroendócrinos da pituitária, e assim, caminhando muito para o que a gente viu nos gliomas, né, o uso pesado de imunistoquímica, marcadores genéticos para você poder estratificar e poder dar um tratamento mais adequado a esses pacientes. Hoje se sabe que a acromegalia não é um único tumor, mas um espectro de vários tumores, desde células extremamente diferenciadas até células com um potencial de transição entre diversos subtipos muito grande, e isso impacta realmente no manuseio e no prognóstico desses pacientes. Então, assim, eu espero poder me deparar com uma boa neurocirurgia, a gente discutir casos, a gente trocar ideias. Acho que o mais importante, mais do que tecnologias em si, é a troca de experiências. E, assim, nos temas livres, eu estou realmente ansioso para ver o que é que essa moçada anda produzindo por aí e o que é que a gente pode esperar da nossa nova geração de neurocirurgiões. Excelente. E assim, tendo aí mais 1.489, né, trabalhos que vocês tiveram submetidos. Vai dar trabalho. Não, vai ser difícil selecionar os melhores desses para temas livres, né? E eu ano passado no CBN, eu estava com essa função. A gente teve cerca de 850, foi quase que metade desse número. E já foi muito difícil, já foi muito desafiador. Eu acredito que ano passado tinha batido o recorde dos anos anteriores. E agora acabou. E agora quase que dobrou, né? Dobrou a meta aí. Então, realmente vai ser bastante. Isso é muito, assim, importante. Eu lembro que em 2018, Congresso de Porto Alegre, a gente ganhou, né, o prêmio de melhor trabalho, e assim, foi muito, assim, os residentes ficaram muito entusiasmados, tudo. Eu acho que isso, para quem está em início, isso é muito importante. Empolgante. Realmente. Sim, sim. Inclusive, só para reforçar aqui, quem não conhece o Dr. Cláudio Vidal, ele é preceptor de neurocirurgia do Hospital Getúlio Vargas, tem mestrado e doutorado, né, na Federal de Pernambuco e pós-doutorado aqui pela Faculdade de Medicina da USP, e é um grande incentivador, né, de vários neurocirurgiões jovens para estar buscando a questão da pesquisa, tanto que está aí dentre os temas dentre os avaliadores também ali dos temas livres na sessão voltada para hipófises, né? Então, realmente é uma grande... E parabéns até, né, por essa questão de ter sido premiado lá o seu time em Porto Alegre, fica a inspiração, né, para quem enviou aí os mais de 1.400 que enviaram os trabalhos de temas livres para buscar e sonhar aí com essa premiação. E por falar nisso, né, doutor Samuel, a gente tinha conversado assim já um pouquinho. Fala um pouco para a gente o que é que o senhor gostaria de somar mais aqui com tudo que a gente já trouxe de novidade com relação à programação do evento e quais que serão os prêmios, né, para os melhores trabalhos aí.
Então, Vanessa, nós teremos, no curso pré-congresso, nós teremos cerca de 9 salas simultâneas, né? E durante o congresso serão 10 salas simultâneas, abrangendo a maior parte, todos os temas importantes da neurocirurgia, de ciência básica, translacional, aplicações, tecnologia, novidades. Então, nós teremos aí, vai ser importante pegar o programa antes e dar uma escolhida, né? A cada dia, o que eu vou assistir aqui, o que eu vou assistir ali, porque essa é a realidade dos congressos. Não dá para você fazer uma sala só e esperar que todos vão apenas... Então, indivíduos têm interesse em cirurgia funcional, eles querem a cirurgia funcional. O pessoal que trabalha com hipófise, cirurgia da base do crânio, endoscopia, quer também estar dentro do seu nicho. A mesma coisa para vascular, mesma coisa para pediátrica. Então, a forma encontrada é nós dividirmos e fazermos esses dias temáticos, né? Então, a questão da premiação, eu tenho que... nas nossas reuniões nós debatemos bastante, mas, mais uma vez, o Paulo não tá aqui aparecendo no nosso vídeo, mas o Paulo é um grande entusiasta dessa forma de estimular as pessoas a irem ao congresso, apresentarem seus trabalhos, tentarem fazer o seu melhor possível para ganhar um desses prêmios, o que torna todos muito estimulados, funciona como uma injeção aí de adrenalina aí para todos, no sentido de se destacar no meio de tantos serviços bons que nós temos no Brasil. Então, eu vou falar um pouco dos prêmios, né? E eles são diversos, eu vou citar porque eu acho que é importante, porque eu vou especificar de acordo com a área, né? Então, o melhor trabalho oral do Congresso é o prêmio Professor Eliseu Paglioli, né? E para esse prêmio vai ser... o ganhador receberá R$10 mil como forma de... Então, é um prêmio com uma premiação poupuda aí. Então, é mais um estímulo para todos apresentarem muito bem. Então, vamos falar um pouco especificamente de outros prêmios que vão receber seus certificados especiais de premiação também, e são prêmios que tratam de homenagear algumas figuras importantes do presente e do passado na neurocirurgia brasileira. Então, por exemplo, o prêmio de melhor trabalho oral em neurocirurgia vascular é o prêmio professor Gilberto Machado de Almeida. O professor já não está entre nós, mas uma figura importantíssima na Faculdade de Medicina da USP, né? O melhor trabalho oral em anatomia microcirúrgica do encéfalo só pode ser o prêmio professor Evandro de Oliveira. Né? Legal. Muito poente, Eu não sabia disso, legal. O prêmio professor Evandro de Oliveira. O melhor trabalho oral ou pôster de pós-graduação feito por um pós-graduando em neurociências é o prêmio professor Fernando Menezes Braga, uma das pessoas que no passado foi um dos grandes entusiastas lá na Unifesp, naquela época ainda era Escola Paulista, né? E formou uma grande pós-graduação que congregava muita gente do Brasil inteiro. O melhor trabalho oral em cirurgia funcional vai se chamar o prêmio professor Raul Marino Júnior, né? Professor já recentemente, há alguns anos aposentado lá na Faculdade de Medicina da USP. O melhor trabalho oral em neurocirurgia oncológica será o prêmio José Marcos Rota, homenageado do Congresso. O melhor trabalho oral em neurocirurgia endovascular é o prêmio professor Rony Léo Pisque, né? Uma pessoa que não está mais entre nós, mas que sempre foi muito atuante, sempre participou dos congressos, dos eventos de neurocirurgia, né? O melhor trabalho oral em neuroendoscopia é o prêmio professor Luiz Carlos Alencastro, uma pessoa que já há muito tempo sempre foi muito entusiasmado com isso, então nós resolvemos homenageá-lo também. O melhor trabalho em cirurgia da base do crânio é o prêmio professor Benedito Oscar Colli, né? Dispensa apresentações, todos conhecem, professor bastante atuante na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O melhor trabalho oral na cirurgia de nervos periféricos é o prêmio Marcos Soares Tatagiba. E quem sabe entregará pessoalmente o prêmio para aqueles que receberem essa laurea, né? O melhor trabalho em cirurgia do trauma de crânio e neurointensivismo é o prêmio professor Luiz Alcides Manresa, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Manresa, um professor extremamente atuante
na traumatologia, professor de muita gente aí já destacada, né? Então, acho que bastante merecida essa homenagem. O melhor trabalho oral na cirurgia da coluna vertebral é o prêmio professor Rui Darras de Carvalho, antigo professor titular lá da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Melhor trabalho oral em neurocirurgia pediátrica, o prêmio professor Sérgio Cavalheiro. Melhor trabalho oral em exercício profissional é o prêmio professor José Carlos Saleme. Melhor trabalho em pesquisa científica em neurocirurgia, o prêmio professor Apio Cláudio Martins Antunes. Melhor trabalho oral ou pôster feito por residente é o prêmio professor Armando Alves, que foi professor titular de Botucatu, uma pessoa que era bastante atuante, um grande professor, que também já não está mais entre nós. Vou falar rapidamente dos pôsteres, tá, Vanessa? Já estou terminando. Sim. Nossa, e quantos prêmios terão, né? A gente terá aí. Vai ser a disputa vai ser acirrada. Vai ser bem acirrada. O melhor trabalho em pôster de relato de caso é o prêmio professor Aloísio de Matos Pimenta, antigo professor de neurocirurgia lá da Escola Paulista. O melhor trabalho em pôster feito por acadêmico de medicina será o prêmio professor Paulo Cruzius. O melhor prêmio em pôster de pesquisa científica avançada é o prêmio professor Hildo Rocha Cirne Azevedo. E, finalmente, o melhor trabalho oral de coluna, eu vou repetir, presta atenção. O autor do melhor trabalho oral de coluna receberá o curso Urish Spine Academy, que se trata de um curso que será realizado na sede da Urish, na Alemanha, em junho de 2024, ou seja, daqui a um ano, e a Urish, além do curso, vai custear a passagem aérea, hotel e despesas com alimentação durante o curso. Então, veja que nós temos aí uma série de premiações, no sentido principalmente de estimular, de fazer com que essas apresentações sejam bem caprichadas e que a gente possa, durante essas apresentações, aprender bastante e ouvir também os novos talentos aí, os nossos residentes, ex-residentes e mesmo alunos que vão apresentar grande parte desses trabalhos aí. Sim, porque não só os convidados de fora, né, internacionais, que têm interesse de ver o que está sendo produzido, mas todos nós, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia, a gente tem muito interesse de ver essa troca, de ver o que está sendo produzido, tanto pelos residentes, quanto pelos colegas Brasil afora, né? E por que não até de toda a América Latina que acaba vindo aqui para o Brasil durante esse maior evento. Se você me permite, Vanessa, claro. Um gancho, nós às vezes pensamos que nós só temos inscritos brasileiros, né? Os inscritos brasileiros correspondem a 95%. 5% das inscrições são de colegas estrangeiros. Então, nós temos aí um número grande de latino-americanos, em geral, já é tradicional a vinda de argentinos, de chilenos, de uruguaios, de bolivianos, venezuelanos, pessoas que ou por trabalharem aqui, ou por já terem trabalhado aqui, ou ainda por reconhecerem o tamanho, a dimensão do Congresso Brasileiro, preferem vir ao Brasil, muitas vezes, do que ir à América do Norte ou ir à Europa. Então, já tem sido até um pouco tradicional a presença desses estrangeiros. São mais ou menos, nós fomos analisar, são perto de 100 inscritos, que não são brasileiros natos, são colegas que vêm de outras localidades aqui da América do Sul e da América Latina. Excelente. Professor, e com relação aos temas polêmicos assim, do Congresso, como é que está aí? As polêmicas, os temas assim, não é de conflito, mas de... eu acho que mais uma vez nós teremos aqueles grandes debates, por exemplo, cirurgia, clipagem, procedimento endovascular. Isso é um debate interminável, né? Ou, dentro da área oncológica, a cirurgia versus a radiocirurgia. Claro que nós não estamos falando, nem sempre é versus, nós gostaríamos que nunca fosse versus, né? Que fosse sempre algo que está lá à nossa disposição e que a gente possa usar de acordo com aquilo que o paciente necessita. Mas é óbvio
que nós temos aqueles profissionais que são mais fanáticos aí pelas suas áreas, são mais envolvidos, e o debate é inevitável. Então, o debate ele tem que estar presente, sempre com argumentações, sempre com educação, né? Mas eu acho que dentro dessas áreas assim da vascular e da oncologia, esse debate ainda é muito vivo, e certamente nós vamos encontrar... Eu diria, e na funcional também, eu diria, porque essa questão da lesão versus a modulação, né, que é a estimulação cerebral profunda, é uma discussão que sempre existiu, né, e se aplica para cada paciente, e agora com ultrassom focalizado, que até o senhor comentou que o Cleman Ramani vai falar sobre isso, né, no evento, é algo que está se voltando, né? Então, até quem já tinha abandonado um pouco a ideia de lesão, já está começando a repensar e realmente discutir. Essa discussão é muito saudável, exatamente porque a gente começa a pensar o que é melhor para o paciente, né? Porque no final das contas é isso que a gente quer, é por isso que a gente está aqui reunido, é por isso que o evento também é um sucesso, porque todos estão buscando trazer o melhor para os seus pacientes. Bem, eu gostaria já de entrar aqui nas considerações finais. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? A dúvida do Vinícius Castro, o senhor respondeu muito bem sobre a questão de presencial, de realmente os palestrantes internacionais estarem aqui de forma presencial. Diria que quase que 100% deles estarão, não sei, às vezes um caso pontual ou outro, não, mas quase que 100% dele. A prioridade é que realmente seja de forma presencial. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu sei da correria que é na agenda de todos para conseguir reuni-los aqui nessa quarta-feira à noite. E gostaria de abrir também a palavra para as considerações finais e o convite oficial ali do Dr. Samuel, que é o nosso vice-presidente, né, ali representando junto com o Dr. Paulo Henrique a presidência aqui do evento no Congresso. Então, vamos começar primeiro o Dr. Cláudio, o Dr. Marcos Wagner e finalizando com o Dr. Samuel. Eu acho que assim, é só expectativa positiva, né, aos mais novos, assim, dá essa visão que é possível. Há algum tempo eu estava aí, eu era residente, ia ver as aulas e olhava, e você sempre fica assim, imaginando se algum dia você vai ter chance ou algum conteúdo para poder mostrar. E assim, é possível, é só você trabalhar com seriedade. Eu acho que o trabalho sério, ele sempre transparece. E é um grande momento de congregação. A gente vai lá para se congregar, logicamente fazer ciência, aprender coisas novas, trocar experiências, mas fundamentalmente para rever amigos e fazer novos amigos. Aproveitem isso. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, é conhecer pessoas, ter contato com pessoas, trocar ideias. Aproveitem isso. Excelente, doutor Marcos. No nosso caso, assim, a gente lembra, né, os primeiros congressos nossos, né, a gente via, você falou aí do professor Evandro de Oliveira, né, a gente vê os nossos ídolos lá próximos da gente, né, não já se foram, mas continuam, né, falando deles, isso é bom. E além disso, né, Cláudio, a questão da defesa profissional, eu acho que a neurocirurgia com convênios, a relação médico com convênio está passando por um momento muito conturbado, né, eu acho que espero que tenha um espaço também para vermos e repensarmos algumas condutas, ações, para melhorar a situação de uma maneira geral. A gente tem tentado trabalhar isso de uma forma paralela, mas assim, seria interessante que lá a gente tivesse algum fórum específico para isso também. Se a gente pensa no que vai conseguir, né, e essa é uma bandeira muito forte da nossa sociedade e o CBN junto também, mas se a gente pensa em tudo que a gente consegue hoje em dia, né, através dos convênios, de todos os nossos procedimentos, o que foi que veio inicialmente? O embasamento científico, né, a produção científica. E esse é um grande evento nacional voltado e pautado nisso. Então, se a partir dali do evento, né, e até durante o evento, a gente tem discussões voltadas para gerar mais pesquisas, gerar mais embasamento científico,
no final a gente vai conseguir melhores condições também aí, até Impacta para... nisso também. Vai impactar, sem dúvida. E agora, para finalizar, o doutor Samuel, para fazer as considerações finais e o convite oficial. Bom, nós já estamos às vésperas, o tempo passa muito rápido. Para quem está na organização, é incrível como a gente estala os dedos e passou mais um mês, passou mais 2 meses, então o Congresso está aí, né? Acho que tudo que nós falamos aqui, acho que fica como um mote aí para que as pessoas venham ao Congresso. O Congresso será um período de imersão do ponto de vista científico, imersão do ponto de vista de relacionamentos humanos e amizades, como foi falado agora. E esperamos todos vocês, né, todos aqueles que já foram a congressos ou que nunca foram a congressos. Vamos para o CBN 2023. Espero encontrá-los lá. E um grande abraço a todos. Até breve. E obrigado mais uma vez, Vanessa, por essa oportunidade importante aí de falarmos de um jeito mais à vontade, assim, contando um pouquinho daquilo que tem sido feito pela comissão aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Esperamos que os bastidores estejam bem tranquilos. Não, e na verdade é muito importante ver todo esse trabalho, né? Eu acho que, sem dúvida, na diretoria de comunicação, é muito importante a gente mostrar o brilhante trabalho que vocês estão fazendo nos bastidores do CBN, né, 2023. Eu sei que tem dezenas de pessoas por trás, aqui o doutor Samuel representando, o doutor Paulo Henrique junto ali, tem dezenas de pessoas por trás ali trabalhando junto. Então, muito sucesso, né? A gente deseja muito sucesso, que é um grande evento. E o que precisar, contem conosco. Todos corram lá, eu coloquei até aqui cbn2023.com.br, confiram a programação, já anotem na agenda o que vão querer assistir, né? Salvem lá no calendário, porque realmente a programação está muito boa. E sigam também. Se inscrever logo, né? Porque pode dar até sold out. Sim, né? Tem limite, né? Temos limite. Mas ter... com relação até sigam lá também ao Congresso CBN 2023, que é o que o Dr. Samuel está aqui, para ficar por dentro de tudo que vai vir aí nesse grande evento. Muito obrigada aqui pela participação de todos. Boa noite e até o evento, né? Até breve. Um grande abraço para todos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.